Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos realizar mais uma jornada mítica, dessa vez falando sobre o mito de Orion e Enopião, um mito que está relacionado a uma possessividade de um pai sobre uma filha, e em que isso pode se relacionar na nossa realidade psíquica, e em que isso pode se relacionar também num aspecto espiritual, da nossa redenção espiritual, do nosso crescimento. Em suma, o que esse mito pode trazer para a gente de entendimento sobre nós mesmos, sobre nosso autoconhecimento, ok? Então, fiquem conosco para ver isso logo depois da nossa vinheta. Para quem não sabe, este nosso vídeo ele está relacionado a um bloco de vídeos sobre mitologia que a gente está extraindo deste livro aqui, né, de Liz Greene, que é o livro Uma Viagem Através dos Mitos. Eu, na verdade, até inicialmente tinha ele em inglês, porque não sabia que tinha versão em português, e acabei achando ela em português, e tenho também ela aqui. E nós estamos trazendo todos os mitos que Liz Greene fala aqui para a gente, dando uma interpretação dentro da sua perspectiva psicológica, né, terapêutica junguiana, ela que é astróloga, ela que tem trabalhos também de tarô, do tarô mitológico, e como eu já disse nos outros vídeos, ela acabou trazendo essa experiência, esse conhecimento dela para pessoas que não são muito ligadas a essas áreas, né, de arte divinatória, mas que utilizam muito a mitologia nas suas terapias, e aí ela traz essa experiência muito vasta dela para nos mostrar mitos e eles são agrupados, né, em áreas, né? Esse está relacionado à família, né? Relações familiares, né? Então é o começo em si dos livros. Esse é o terceiro mito que a gente está trazendo aqui, e é um mito importante, né? Para poder a gente trazer à tona uma questão que tem sido muito questionada hoje, né? De como às vezes os pais eles não querem muito que as filhas se casem ou ficam muito exigentes nesse tipo de casamento, né? Presos às filhas por uma questão de ciúme, por uma relação até muitas vezes inconsciente que ele tem, de quase como de homem e mulher, e isso é uma coisa delicada para se falar e uma coisa delicada para se assumir, ainda que exista de uma maneira velada, de uma maneira que parece vergonhosa para o pai, parece vergonhosa para a filha, e isso muitas vezes fica escondido, fica oculto como relação pai-filha, como relação filho e pai, e a gente acaba tendo que trazer à tona isso para que essas relações possam ser melhor entendidas e para que elas possam ser melhor trabalhadas e assim, evitadas quando elas causam um transtorno para os dois, né? Então vamos aqui, né? Quando causa transtorno, não sempre, né? Porque é um tipo de relação que não dá para, né, se considerar dentro da nossa sociedade, porque é considerado incesto, né? Algumas sociedades muitas vezes não consideravam, mas aí o que a gente está trabalhando é essa questão, né, do que é válido dentro da nossa ética, dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa realidade, né? Bom, então vamos lá. Eu vou primeiro ler aqui o texto, né, que está no livro, que é um texto não é muito grande. Então é sobre Orion e Enopião. O Enopião é um nome não muito conhecido, porque na verdade ele também recebe um outro nome, ele também é conhecido como Eunápio, né? Então nós vamos nos referir a Enopião porque é o nome que foi escolhido por Liz Greene. Eu acho até que tem alguma coisa a ver com Escorpião, porque vocês vão ver que a relação de Orion e Escorpião é muito direta, e aí vocês vão entender. Bom, começa como subtítulo a possessividade de um pai em relação à filha. Este triste mito grego é sobre a tentativa de um pai de ser dono de sua filha e sobre a destruição que ele desencadeia quando surge um pretendente para ela. A narrativa revela as obscuras correntes subterrâneas que podem existir no laço entre pais e filhos, mas, embora retrate emoções violentas e situações extremadas que não tendemos a encontrar na vida cotidiana, ela esclarece a confusão e a cegueira emocionais que nos afligem quando, consciente ou inconscientemente, tentamos ser donos de nossos filhos. Orion, o caçador, tinha a reputação de ser o homem mais belo da terra. Um dia apaixonou-se por Mérope, filha de Enopião, rei de Quio. Mas Enopião não era um simples mortal. Filho de Dionísio, o deus do vinho e do êxtase, tinha ascendência imortal e abrigava em seu íntimo as paixões intensas do pai.
Enopeão prometeu ao caçador Orion a mão de Merope em casamento, mas só se ele conseguisse livrar suas terras das feras assustadoras que ameaçavam a vida dos habitantes. Isso não era problema para um caçador experiente e Orion aceitou o desafio de bom grado. Concluída sua tarefa, voltou a se apresentar a Enopeão, ansioso por receber sua recompensa, mas o rei de Quio encontrou motivos para adiar o casamento. Ainda havia outros ursos, lobos e leões espreitando nas montanhas. Na verdade, Enopeão não tinha intenção de dar a mão de sua filha em casamento porque estava secretamente apaixonado por ela. Orion ficava cada vez mais frustrado com a situação, percorreu novamente as montanhas à procura de animais ferozes e novamente Enopeão arranjou motivos para retardar o casamento. Certa noite, Orion embebedou-se com o mais fino vinho do rei, e o vinho de um filho de Dionísio era realmente bom e mais forte do que a maioria. E completamente bêbado, invadiu o quarto de Merope e a estuprou. Como resultado desse ato de violência, Enopeão sentiu-se justificado para se vingar do rapaz. Obrigou-o a beber mais vinho até o caçador cair num estupor de embriaguez. Em seguida, arrancou-lhe os olhos e atirou na praia, cego e inconsciente. Com a ajuda dos deuses, Orion recobrou a visão e viveu para buscar muitas novas aventuras, não sabendo o que aconteceu com a pobre Merope, violentada e abandonada, e aprisionada por um pai que não tinha nenhuma intenção de deixar que ela se tornasse mulher. Então vocês viram um mito aí bem direto, mostrando que realmente há essa relação de afeto, mais do que uma relação de pai com filha, mas uma relação de afeto meio incestuosa, na verdade incestuosa, né? E que isso aconteceu de modo velado, e por ser de modo velado, acaba sendo ainda mais forte a intensidade como o ciúme vem, como a vingança vem de alguma coisa que foi acontecida, e de certa forma ele provocou uma situação que, curiosamente, vejam só, nenhum pai desejaria, né, uma filha ser estuprada, então veja como a coisa acaba sendo complicada. É importante a gente entender que muitas vezes essas figuras, esses personagens, eles são personagens internos, personagens que existem dentro da gente. É como se a gente entendesse que existe um ser que tenta proteger um sentimento em nós, ou tenta evitar que alguns sentimentos aconteçam, e acaba a gente retardando certas coisas. Então, no momento em que a gente, às vezes, precisa fazer alguma coisa, a gente sabe que precisa, e fica sem coragem, né? Ou tentando usar desculpas, então, de alguma forma, a gente encontra o Enopeão naquela figura de buscas de bodes expiatórios para que a gente não faça determinada coisa, evite determinada coisa, entendendo que aquela coisa seria o mais certo, porque ao a Merope casar com Orion, ela teria um laço entre eles, né? E o Enopeão já não estaria mais vinculado a ela e não teria mais aquela relação incestuosa, resolvendo um problema, né, muito sério, mas a atração que ele sentia por ela não deixava isso acontecer, e isso acontece muito por dentro de nós, né? Acontece muito de apegos que a gente tem, a gente tentar liberar determinadas coisas para seguirem o seu rumo, e isso é um sentimento que ocorre dentro de nós e que a gente precisa reconhecer. Claro que a gente não pode deixar de incluir também nessa história acontecimentos que ocorrem na vida real, acontecimentos gravíssimos de relações incestuosas, e elas precisam ser trabalhadas e relacionadas também a esse mito, quando a gente encara ele numa interpretação mais literal, né? E aí a gente vê aqui o comentário da Liz Greene sobre essa história, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre os significados, né, espirituais e psicológicos, né, desse mito, né? Então o comentário que ela faz é: a história de Orion não diz respeito apenas aos padrões afetivos patológicos na família. Um vínculo sadio de amor e afeição entre pai e filha, se exacerbado pela inconsciência, pode levar a problemas. O pai costuma ser o primeiro amor da filha. E na filha pequena, muitos pais veem uma imagem mágica de beleza e juventude que abriga todos os seus mais acalentados sonhos românticos. Isso é natural e agradável e de modo algum implica abuso ou doença. Mas quando o casamento do pai é infeliz ou quando ele não consegue aceitar as satisfações de um casamento humano comum e insiste em querer a magia de uma alma gêmea, pode buscar na filha essa fantasia do amor perfeito. Nesse caso, talvez lhe seja difícil permitir que ela tenha vida própria. É preciso um coração generoso para deixar que uma filha tão amada parta, especialmente com um jovem tão belo quanto Orion.
A beleza e a virilidade juvenis do rapaz funcionam como um doloroso lembrete de que Enopeão já não é tão jovem e de que sua menininha é agora uma mulher que quer para si um homem moço e forte. Não há referência à mãe de Merope no mito. Esse pai e essa filha vivem num mundo próprio, o que constitui a realidade psicológica de muitos pais que se relacionam melhor com as filhas do que com a mulher. O pai que tenta transformar a filha numa alma gêmea pode infligir-lhe, sem querer, prejuízos para a vida toda. Isso às vezes se revela na antiquíssima tática de insistir em que o parceiro escolhido pela filha não é bom o bastante. Quando um pai cria ideais impossíveis para a filha, como ela pode deixá-lo e viver feliz com seu próprio parceiro? Quanto maior o amor, maior o prejuízo potencial que pode inconscientemente decorrer dele, pois a filha que ama e admira o pai dá ouvidos à sua aparente sabedoria e vê em cada pretendente falhas intoleráveis. Aparentemente, Enopeão quer que Merope tenha um marido. Esse marido deve satisfazer certos padrões. E quem pode culpar um pai por querer o melhor para seus filhos? Assim, a possessividade inconsciente do pai se esconde sob a máscara das boas intenções e ele consegue garantir que ninguém jamais seja bom o bastante para a filha. Com isso, justifica a destruição de todos os potenciais relacionamentos que ela possa ter, sutil ou escancaradamente, pois acredita estar pensando no bem dela. Orion se enfurece porque Enopeão está sempre mudando as metas a serem atingidas e acaba violentando Merope. Isso dá ao pai a desculpa perfeita para se livrar do criminoso. Mas, ao longo de toda a história, Enopeão não pretende deixar que sua preciosa filha se vá, porque a quer para si mesmo. O grande poeta Khalil Gibran, que viveu entre 1883 e 1931, escreveu certa vez que nossos filhos nascem através de nós, mas não nos pertencem. Um pai solitário, contudo, pode sentir-se justificado para tratar a filha como um objeto precioso a ser possuído apenas por ele. Os jovens só podem progredir na vida quando os mais velhos lhes dão asas. Quando, movida pelo ciúme do pai, a filha é levada a escolher entre o pai e o amado, sua felicidade é destruída e as recompensas de seu amor estragadas. Os filhos não devem ser obrigados a fazer essas escolhas. Qualquer um fica com o coração dilacerado pelas imposições do ciúme. Todo pai tem nas mãos a chave da realização das filhas, ao lhes permitir que desfrutem do amor do pai e do marido. Trata-se de um desafio difícil para qualquer pai, mas são enormes as recompensas. Para isso, porém, é preciso reconhecermos e contermos nossa inveja e ciúmes secretos. Como nos diz o mito, esses sentimentos são antigos, universais e quintessencialmente humanos. Mas a possessividade, a rigor, tem tudo a ver com o poder, e o amor e o poder não podem coexistir. Bom, fica claro para a gente aqui que é algo altamente pernicioso isso que o Enopeão faz com Merope, né? E com Orion também, né? Porque ele acaba obrigando Orion a cometer um crime, coisa que não se justifica, porque mesmo um pai impedindo de uma filha casar por conta de usar requisitos para ele poder casar, não justificaria o crime que ele cometeu de estuprar a filha. Mas o que a gente percebe aí é um entendimento de algo que chegou a um limite por conta de alguém que tem uma possessividade com relação à filha, e essa possessividade, se ela não cria um problema sério, porque a filha deixa de ter relacionamentos que vão ajudar muito ela no seu amadurecimento, no seu crescimento emocional, vai deixar de existir a relação entre algumas almas que precisam interagir mesmo por um processo evolutivo, às vezes almas que precisam realmente passar por ajustes kármicos, ajustes evolutivos, e isso, analisando o mito dentro da sua perspectiva direta, do entendimento literal dos seus acontecimentos, e de como ele pode ser negativo do ponto de vista psicológico em acontecimentos similares na nossa vida, e o mito também serve para isso, porque ele nos prepara para acontecimentos que ocorrem na nossa vida real, e o mito já mostra situações que podem acontecer, nos previne de situações que podem se repetir na nossa vida, como também ele tem uma relação associada muito forte à nossa psique, como eu disse nesse instante, tendo cada personagem uma relação com alguma situação da nossa psique, né? Mas vamos supor que
o pai não cause esse dano sério, né, no sentido de até separar por completo a filha, né, de uma pessoa, ou se acontecer um caso específico, né, de uma situação até em que essa atitude do pai é benéfica, porque ele está evitando que a filha tenha uma relação que realmente não é boa. Isso pode acontecer, sim. Os pais tendo um cuidado extremo com a filha, às vezes um cuidado muito grande, ele acaba descobrindo realmente falhas muito graves. Todo mundo tem falha, e algumas falhas podem ser superadas numa relação, numa convivência, ou numa vivência tal que ocasione uma separação futura, e isso também faz parte da experiência. Mas algumas situações podem ser muito graves e os pais detectarem, então pode ser que isso aconteça. Então, a gente tem que também interpretar essa possibilidade. Mas caso não chegue a esse extremo, e o pai comece a apontar um monte de defeitos no cônjuge, ou na pessoa que a pessoa quer casar, na pessoa que a filha está se relacionando, ele vai estar criando na filha talvez um senso de crítica ou uma censura muito grande para esse relacionamento que ela vai levar para a vida toda. Então vamos supor que esse pai morra e a filha tenha toda uma liberdade de se relacionar com as pessoas sem mais o olhar do pai. Ela vai ter esse olhar do pai presente na psique dela de alguma forma por conta de um efeito que ele pode causar na filha, apontando certas falhas, certos problemas e criando sempre esses empecilhos. E isso é uma coisa importante para a gente analisar presente no mito também, que é algo muito comum acontecer, né, na vida real. Bom, dentro de uma perspectiva psicológica e espiritual, a gente pode extrair desse mito também algumas outras lições importantes. Então, a história de Orion, né, que é relacionada também a um escorpião, a gente pode também ver aqui presente algumas camadas associadas. A gente vai ver qual relação tem com o escorpião, inclusive com o signo de escorpião e com o signo de touro, né? Orion relacionado ao signo de touro e escorpião relacionado talvez até o enopião, vamos dizer assim. A constelação de Escorpião está conectada ao mito do cinturão de Órion, que fica em posição oposta, né? A origem deste mito envolve um assassinato acidental e uma tentativa de estupro, né, como a gente viu. Depois de ter vivido todos os conflitos com Enopião, ou Eunápio, né, como ele também era chamado, eu falei na estante, né, Órion ficou obcecado por um grupo de garotas e as perseguiu por 7 anos. Para salvá-las, elas foram transformadas em estrelas e viraram as Pleiades, né? Órion ainda aponta para elas no céu, na constelação de Touro. Então a gente percebe que Órion está na constelação de Touro e aponta para as Pleiades, né? Uma das versões da história diz que Órion se apaixonou pela deusa Artemis, depois desse acontecimento com Enopião, depois dele ter perdido o olho, depois de ele ter recuperado o olho de novo com a intervenção de deuses, né? E Artemis, que era mestra da caça, né, se apaixonou por ele também pela relação que ele tinha com a caça, porque Órion era um caçador gigante, né, belo e gigante, conhecido na mitologia, né? Mas o irmão dela, Apolo, tinha ciúmes dela, e não só ciúmes, mas ele sabia que ela tinha feito uma promessa de que ela não se manteria virgem, e ele ficou com medo dela desfazer essa promessa, né, o Apolo, e aí ele enviou um escorpião gigante para matar Órion, segundo uma versão da lenda, né? A luta foi intensa e acabou em tragédia quando Artemis, sem saber, acertou Órion pensando que era um alvo distante. Isso aí é uma coisa que se fala, né, que o próprio Apolo mostrou uma bolinha preta, né, à distância para Artemis e pediu para ela, né, provar que ela conseguiria acertar, e acertou, na verdade, em Órion, e ela depois se arrependeu disso, né? E aí, quando se arrependeu, pediu a Zeus para que transformasse ele em estrela e colocasse o escorpião de um lado e Órion do outro, para que eles nunca se encontrassem. E acaba que Órion está exatamente em oposição, né, no nosso zodíaco, né? Então, isso é uma explicação para essa lenda zodiacal, vamos dizer assim, né? E astrológica, astronômica da Grécia Antiga. Outra versão diz que Artemis enviou o escorpião para se vingar de Órion. Então foi diferente, né? Que teria tentado violentá-la. O escorpião conseguiu picar Órion e, em reconhecimento, Artemis transformou os dois em constelação. Me parece que a outra versão faz mais sentido, né? Nessa versão, Apolo, o irmão de Artemis, também ficou com muito ciúme da própria irmã e, em acesso de fúria e ciúmes, lançou uma maldição sobre Órion, despertando nele uma sede insaciável por sangue. Órion, sob efeito da maldição de Apolo, mergulhou e, em uma loucura crescente, caçando de forma descontrolada e implacável, sem distinção entre seres humanos e animais. A busca por sangue tornou-se obsessiva
e descontrolada, levando-o a ser temido por todos os que cruzavam seu caminho. Em sua jornada de caça desenfreada, Órion encontrou um escorpião gigante enviado por Apolo como parte da maldição. O embate entre Órion e o escorpião foi épico, uma batalha feroz e sem trégua. No final, o escorpião conseguiu picar Órion mortalmente. Ao perceber a terrível tragédia causada por seu ciúme e maldição, Ártemis ficou arrasada. Ela honrou a memória de Órion, transformando-o em uma constelação brilhante, uma maneira de eternizar o grande caçador que ela tanto amava, mesmo que seu amor tenha sido marcado pela tragédia. Assim, a história de Órion, né, e Escorpião ganha camadas profundas, né, de emoção, ciúme, tragédia, redenção, e refletindo a complexidade das relações humanas e divinas na mitologia grega. Né? Essas lendas nos mostram características associadas aos signos de Escorpião, né, com intensa emoção, né, obsessão e ciúme, e é interessante como a mitologia se relaciona com a astrologia. Né? Então, o mito de Órion e Escorpião é uma jornada emocionante pelas estrelas, e estando Órion em oposição similar à constelação do signo de Touro, né, podemos dizer que a oposição se dá neste eixo, tendo Órion uma forte relação com as características desse signo, que não é à toa que é regido por Vênus, dado o seu forte poder de atração pelas mulheres. Bom, aí podemos analisar agora alguns aspectos psicológicos e espirituais desse mito. Né? Órion como caçador. A interpretação psicológica. Órion é frequentemente retratado como um caçador poderoso e audacioso. Esse aspecto pode simbolizar a busca interior do indivíduo por autoconhecimento e realização pessoal. O mito pode representar a coragem necessária para enfrentar desafios internos e externos, a perseverança diante das adversidades e a busca pela excelência. Como interpretação espiritual, Órion também pode ser visto como um buscador espiritual, alguém em busca de iluminação e transcendência. Sua jornada como caçador pode representar a jornada espiritual do indivíduo em busca da conexão com o divino, o despertar espiritual e a integração de aspectos mais elevados da consciência. Mérope e o amor proibido. A interpretação psicológica disso é que Mérope muitas vezes é retratada como uma ninfa ou princesa, simboliza o aspecto emocional e afetivo do mito. Sua relação com Órion, apesar de proibida, pode representar desafios emocionais e dilemas internos enfrentados pelo indivíduo, né? Como o conflito entre o desejo e a moralidade, a luta entre o amor e o dever. Interpretação espiritual. Mérope também pode ser vista como uma representação da alma ou do eu superior do indivíduo. O mito pode simbolizar a jornada espiritual em busca da união sagrada do amor verdadeiro e da integração de polaridades dentro do ser. O destino trágico. Interpretação psicológica. A tragédia que envolve Órion e Mérope pode representar temas psicológicos como perda, arrependimento e redenção. O mito pode refletir a natureza imperfeita e vulnerável do ser humano. Os desafios enfrentados ao lidar com consequências de escolhas passadas e buscas por aceitação e perdão. E como interpretação espiritual, a tragédia também pode ser interpretada como uma lição espiritual sobre os ciclos da vida, a impermanência das coisas materiais e a necessidade de aceitar o fluxo da existência. Pode representar a importância do aprendizado através da experiência e da transformação pessoal. A relação dela com o pai, uma relação forte também entre a maturidade, né, paternal, entre a racionalidade que o pai traz para a gente, né, e a liberdade de emoções, de sentimentos e de situações em que a gente se vê muitas vezes repleto de fúria ou de ódio por alguma coisa, ou paixão, amor, afeto por outra. Então, essa racionalidade do pai trazendo a ela a lição de que ela tem que ter cuidado sobre esses afetos, também é algo que diz respeito ao nosso eu superior, tentando fazer a gente separar o joio do trigo, tentando a gente fazer entender as coisas que estão na nossa trajetória de vida, o que é que vai nos trazer benefício ou não, já que a gente tem uma lei kármica a cumprir, o que a gente não faz dentro de uma legislação espiritual, dentro de uma lei divina, a gente responde por isso, ainda que internamente pelo nosso inconsciente, certo? Então, pessoal, são essas as mensagens, as lições que a gente tinha para trazer para vocês sobre esse mito, né, fantástico, sobre Órion e Mérope, sobre Enopião, Órion e Enopião, certo?
Se vocês gostaram do conteúdo desse trabalho que nós fizemos aqui, por favor, reconheçam, deem aí um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, porque é importante para a gente que vocês façam tudo isso. Não custa nada, é algo que não vai ter prejuízo nenhum para vocês, certo? E espero que vocês estejam conosco, né, aqui com outros conteúdos desse tipo, porque apertando o sininho vocês vão ter sempre notificações de vídeos quando a gente trouxer para o canal de assuntos como esse, da cultura esotérica, psicológica, mitológica, religiosa, espiritual de um modo geral, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.